Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha a professora Nara aqui para mais uma aula de língua portuguesa com vocês. Já estão prontos? Estão preparados? Estão aí com o material necessário? Eu preciso que vocês estejam pelo menos com um caderno, uma caneta, um lápis aí, tá bom? E preciso de muita atenção. Prestem muita atenção no que eu vou falar, prestem muita atenção nos slides que vão passando aí na sua telinha, tá bom? Acompanhe a leitura comigo, preste atenção que ao final da aula vocês terão compreendido muita coisa, terão aprendido muita coisa, tá bom? Vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula, não é? O texto didático. Continuamos estudando esse gênero textual, lembra das aulas passadas? Ótimo! Hoje nós vamos retomar esse gênero textual e vamos aprender uma habilidade nova aí, tá bom? Então, olha aí, o tema da aula: texto didático, contexto de produção e composição desse gênero textual, ok? Vamos lá? Olha aqui a nossa habilidade, bem na íntegra para vocês conhecerem, tá bom? Analisar a relação entre os contextos de produção dos gêneros do universo escolar e de divulgação científica e a sua construção composicional, de forma a ampliar as possibilidades de compreensão e produção desses textos. Bem confuso, né? Bem grande, mas a gente vai entender aí ao longo do processo dessa aula, tá bom? A gente vai aprender hoje a analisar a relação entre os contextos de produção dos gêneros textuais. Esses gêneros textuais que estão ali dentro do universo escolar, dentro do universo da divulgação científica. Lembra da nossa aula passada? Falamos sobre o texto didático. É um texto que se baseia na ciência para nos ensinar sobre determinados assuntos, não é isso? O próprio livro didático de vocês, das ciências, né? Da língua, da matemática, da geografia, da história, já traz conhecimento científico para a gente, né? E nos ensina sobre muitas coisas. Hoje nós continuaremos aprendendo sobre isso, tá bom? Mas vocês sabem bem, dia de segunda-feira a gente retoma o nosso projeto de fluência, não é isso? Então vamos lá, vamos retomar. Então, pessoal, faremos aqui a leitura do texto de fluência. Vocês já sabem como é, né? É dividida em 3 partes. No primeiro dia a gente faz a leitura silenciosa, não é isso? Aquela que é só com os olhos, só com ali o pensamento certinho, sem emitir som pela boca. No segundo dia a gente faz uma leitura em voz alta, aí sim vai sair o som da sua boca, tá bom? E no terceiro dia, uma leitura cronometrada. Você vai reler o texto de fluência da semana, mas dessa vez você irá cronometrar, medir quanto tempo levou para ler este texto, tá bom? E aí, nesse terceiro dia, nesta terceira leitura, quando você cronometrar o tempo que levou para ler o texto, você vai preencher o nosso quadrinho do mês de setembro. Estão lembrados? Vocês já têm aí no caderno de vocês, já das outras semanas, e aí essa semana vocês vão complementar também, tá? Onde tem dia, você vai colocar o dia que foi feita a leitura cronometrada, tá? Onde tem título do texto, você vai colocar o título do texto de fluência da semana. Onde tem tempo, você vai colocar o tempo que levou para ler este texto de fluência da semana. E lá na última coluninha, vocês vão dizer o que entenderam da leitura do texto, tá bom? Ao final dessas 3 leituras que vocês farão, com certeza vocês terão compreendido algo e aí vocês vão colocar nessa última coluna, tá bom? Capricha, pessoal! E vamos para o nosso texto de fluência da semana. Qual é o texto de fluência dessa semana? Toda semana a gente tem um que a gente pratica, né? Quanto mais vocês leem, melhores ficam na leitura, tá bom? Mais facilidade terão de compreender um texto, ok? Então é este aqui, ó. Todo mundo tem amigo. Pode ser um amigo do peito, mas pode ser um amigo da onça. Ou um amigo urso. Pode existir um ombro amigo ou um amigo que magoa a gente. Tem um amigo que não é tão amigo assim, mas tem amigo que mesmo distante, mora no coração. Os amigos da rua podem ser assim, amigos do meio de rua, que são como uma família, ou amigos do menino que brinca na rua. Tem o amigo da natureza e dos animais. Tem bicho que é mais nosso amigo do que algumas pessoas. Tem o melhor amigo do homem, como diz o ditado popular. E para você, o que é um amigo? Tá aí o textinho da Ana Cláudia Ramos e da Ana Raquel, tá bom?
Vocês irão fazer a leitura durante essa semana, vão reler, vão ler, vão reler, tá? Vão ler quantas vezes forem necessárias para compreender, tá bom? E para dizer o que você entendeu do texto, ok? Quanto mais se lê, mais fluente fica, tá? E a fluência é ler bonitinho assim como eu estou lendo, mas também é compreender o que se lê, tá bom, pessoal? E aí vamos para o nosso assunto da aula de hoje, né? Vamos relembrar o que nós já estudamos sobre o texto didático. Estão lembrados? O que é o texto didático? É aquele texto que tem como objetivo, como finalidade, ensinar, não é isso? O texto didático é aquele que visa instruir. Olha aí, acompanhe o que está aí na telinha de vocês, né? Explicitamente visa instruir. O objetivo, a finalidade do texto didático é ensinar, tá bom? Tem finalidades pedagógicas, está relacionada ao ensino das ciências, das artes, das técnicas e por aí vai, tá bom? Então, aquele texto que tem como objetivo te ensinar algum assunto, te ensinar alguma coisa, é um texto didático. Onde que normalmente a gente encontra esse texto? Nos livros didáticos, principalmente, não é? Vocês mesmos têm aí na casa de vocês alguns livros didáticos e se vocês o folhearem vão encontrar vários textos didáticos, ou seja, vários textos que vão te ensinar sobre alguma coisa, tá bom? Sempre baseado ali na ciência, no estudo, na pesquisa, tá bom? E aí, recordando aqui as características desse texto didático, o que a gente tem? O que vocês lembram aí? O texto didático é um texto que trabalha com a objetividade, é um texto objetivo, tá? Por isso que eu retomei antes falando de ser um texto baseado em ciência, em pesquisa, em estudos, tá? O propósito dele ali é te ensinar sobre alguma coisa que já foi estudado, já foi investigado, já foi pesquisado, já foi comprovado, tá bom? Então é um texto bem objetivo. Impessoalidade, tá? Não há ali a questão do ponto de vista de quem escreve, não é o pensamento de alguém que acredita em algo, que pensa que é de determinada forma, tá? É bem pessoal mesmo. Quem escreve os textos didáticos vai se preocupar em ensinar alguma coisa baseado em estudos, em pesquisas, tá bom? A linguagem é acessível ao nível de conhecimento do leitor, tá? É por isso que vocês encontram aí, ao longo das séries escolares de vocês, né? Sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, vocês vão ter os livros didáticos, né? De português, de matemática, de ciência, história, geografia. Só que cada livro desse, por mais que ele fale sobre o mesmo assunto, ele vai adequando a linguagem de acordo com o conhecimento do leitor, tá bom? Então, a linguagem do texto didático que está no livro didático do sexto ano é adequada aos alunos do sexto ano. Quando for para o sétimo, vai ter uma linguagem adequada aos alunos do sétimo ano. E assim sucessivamente, tá bom? Frequentemente, o texto didático é usado em programas de ensino-aprendizagem. Claro, são os textos que a gente utiliza para ensinar vocês, né? Adaptação dos sentidos para a mais clara compreensão da mensagem. Então, o autor do texto didático, quem escreveu o texto didático, ele tem que ser o mais claro possível, o mais objetivo possível. Ele vai fazer de tudo para que você, leitor, ao ler o texto, compreenda a mensagem, tá? Da forma mais clara, mais direta e mais objetiva possível. E também a coesão, que é ali o que faz com que o texto seja ligado, faça sentido, que tenha ali uma relação de sentido entre as partes do texto, tá? Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso lá nas aulas de análise linguística mais pra frente, tá bom? Então, relembraram aí as características do gênero texto didático? Maravilha! Pois vamos lá, tá bom? Eu até trouxe aqui a imagem do nosso texto da aula passada para vocês relembrarem, essas características aqui no texto didático que nós trabalhamos na aula passada. E aí vamos tentar entender um pouquinho mais aqui da nossa habilidade de hoje, né? O texto didático, a gente está trabalhando o contexto de produção e de composição, ok? A construção de um texto didático, pessoal, ela é feita de maneira conceitual, tá bom? Ela vai primar ali pela necessidade do interlocutor de compreender o assunto exposto. Então, olha só, o texto didático, ele é produzido, ele é composto de maneira que o leitor compreenda ali a mensagem que está sendo transmitida, tá? Então, eles vão procurar
o máximo de recursos possíveis para fazer com que o leitor compreenda o texto, compreenda a mensagem de maneira clara, direta e objetiva, tá bom? Então, por isso que a gente diz que o texto didático, a construção dele é feita de maneira conceitual, tá bom? Vai ali ensinar, vai dar conceitos, vai dizer o que é aquele assunto que está sendo trabalhado naquela página do livro, naquele texto, tá bom? O objetivo sempre vai ser ensinar o leitor sobre alguma coisa, tá? Então grava essa palavra, grava isso. Texto didático, ensinar, tá bom? Qual é a finalidade, qual é o objetivo do texto didático? Ensinar, tá bom? Então, muita atenção a isso. Olha um exemplozinho que eu trouxe para vocês. A água é um recurso natural abundante, porém infinito. Isso quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada, e por isso devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano, somente 2% está disponível para esse fim. Ao ler esse texto, o que a gente tem já aqui, o que a gente já pode considerar? Ao ler esse texto, eu estou aprendendo, eu estou tendo conhecimento, eu passo a ter conhecimento sobre a água, né? Sobre o fato dela ser um recurso natural abundante, mas é um recurso finito, né? Aí lembra do que eu disse lá em cima, né? Primando pela necessidade do interlocutor de compreender o assunto exposto. Então, quem escreveu aqui vai fazer de tudo para você compreender a mensagem que está sendo transmitida. Por exemplo, olha, nesse trechinho aqui, você está lendo, a água é um recurso natural abundante, porém finito. Não sei o que significa a palavra finito. O que quer dizer isso? A água é um recurso natural abundante, porém finito. Nota que quem produziu o texto vai fazer de tudo para você compreender a mensagem. Tanto é que logo na frente, olha aí, ó, ele explica o que é finito, né? Por que a água é finita, tá? Por que esse recurso natural é finito? Aí ele diz, ó, isso quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada. Então percebem aí que quem produz o texto didático, ele vai fazer de tudo para adequar a linguagem ali ao leitor, tá bom? Para fazer com que o leitor compreenda o que está sendo transmitido, tá? Por isso que a gente diz que é um texto objetivo, ok? E diz também que a linguagem é acessível ao leitor, tá? Se por acaso você é aluno do sexto ano, está lendo o texto e de repente encontra uma palavra, encontra uma expressão, encontra algo que você não compreende, não entende, é provável que por ali mesmo vai aparecer o sentido daquela palavra, tá bom? Vai aparecer ali uma explicação para aquele termo que você não compreendeu, tá? Às vezes assim no próprio texto, às vezes uma caixinha ali do lado explicando, tá bom? Então fica bem atento, analisa os livros didáticos de vocês, quando vocês estiverem lendo, que vocês vão compreender direitinho isso, tá bom? E aí nota que ao ler esse texto, eu passo a conhecer, né? Eu passo a saber que a água é um recurso natural abundante, tá bom? Mas que ela é finita, né? Pode acabar se a gente não tiver cuidado, não é isso? E aí ele continua trazendo mais informações, não é? Se a gente não utilizar a água com responsabilidade, pode acabar, né? Nem toda a água do planeta pode ser usada para o consumo humano. Olha aí, outra coisa que a gente passa a conhecer, passa a saber quando a gente lê o texto, né? Quando a gente pensa em água, acha que todo mundo pode usar todo tipo de água, né? O ser humano pode consumir, mas não é bem assim. O texto já está dizendo que nem toda a água do planeta pode ser consumida pelo homem, né? Pelo ser humano. Aí ele continua dizendo, ó, mais informação, mais conhecimento. Somente 2% está disponível para o consumo humano. Olha aí, pessoal, tá vendo? Então é um texto, ao ler o texto, eu passo a conhecer, eu passo a ter conhecimento sobre um determinado assunto. Isso é o texto didático, certinho? Deu para compreender aí, pessoal? Ótimo, pois vamos prosseguir, tá? A gente vai fazer a leitura aqui de um texto didático e vamos aplicar tudo isso que nós já estávamos estudando ao longo dessas aulas e o que foi falado para vocês hoje também, tá bom? Então eu trouxe aqui desta vez um texto didático de um livro didático de ciências do sexto ano. Vocês entendem bem a diferença, né? O livro didático é um livro, né, uma compilação aí de vários textos didáticos. Dentro do livro didático tem vários textos didáticos, tá? E para a aula de hoje eu escolhi um específico,
que é o que está lá no capítulo 5, né? Olha o título aí já do texto didático, Terra, uma esfera em movimento no espaço, tá bom? Então, já coloquei esse esquema aí para vocês não confundirem. Livro didático é o que você já tem aí, de ciências, de história, de geografia, de português, de matemática, que fala sobre todos os assuntos ali referentes ao ensino da sua série, tá bom? Dentro do livro didático, nós temos os textos didáticos, ok? E aí eu trouxe aqui um pedacinho do capítulo 5, porque não dá para a gente analisar ele todo aqui, tá? Isso eu vou deixar para os professores de ciências de vocês. Mas hoje a gente vai começar um pouquinho, tá? Então a gente já começa analisando aqui o início dessa primeira página, né, do capítulo 5. Tem o título aí, Terra, uma esfera em movimento no espaço. E já tem a imagem, né, ilustrando pra gente. Se fosse só o título, será que vocês conseguiriam imaginar? Terra, uma esfera em movimento no espaço? Aí já vem uma imagem, né, para ilustrar, para fazer com que vocês consigam compreender mais ainda. Conseguem perceber que o texto didático ele vai fazer de tudo para que o leitor entenda, aprenda, conheça, tá? Ele vai te ensinar algo, tá? E no caso deste texto aqui, a gente vai aprender um pouco sobre o planeta Terra, né? Sobre o formato do planeta Terra, tá bom? E aí já tem a imagem para ir ilustrando, vamos adiante. Abaixo da imagem já tem aí, dá para vocês verem, 5.1, imagem da Terra, que é aquela anterior que eu mostrei, iluminada parcialmente, observada acima do horizonte da Lua. Fotografia obtida pelos astronautas da missão Apollo 8 em 1968, enquanto viajavam pelo espaço ao redor da Lua. Aí a legenda da imagem, né, isso é importante, sempre que vocês verem uma imagem, um texto didático como esse, lá embaixo, do ladinho, vai ter a legenda, que é ali as informações sobre a foto, tá? Do ladinho tem assim, para começar. Como podemos afirmar que a Terra é esférica? Porque as sombras, como a de uma haste fincada no chão, varia de comprimento e direção ao longo do dia? Porque enquanto é dia no Brasil, é noite no Japão? Porque enquanto é verão na maior parte do Brasil, é inverno na Europa? Essas questões aí, gente, já é para ir te auxiliando, né? Para ir fazendo você compreender um pouco e até focar no que você vai encontrar aí ao longo desse texto didático, tá bom? Então já são perguntas para ir te fazendo refletir, tá? Para ir fazendo você analisar e quando for ler o texto, já ir procurando resposta para essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Hoje, depois de várias expedições ao espaço e imagens captadas por sondas e satélites artificiais, não temos dúvida da forma da Terra. Ela se assemelha a uma esfera. E aí veja a figura 5.1, a gente acabou de ver, né? No entanto, é interessante pensar que bem antes da obtenção de tais imagens, diferentes estudiosos já haviam afirmado isso com base em diversas evidências. Olha só! Em ciência, é recomendado falar em evidência em vez de prova. A ciência deve sempre estar aberta para a possibilidade de, no futuro, aparecer uma nova evidência que vai contra o que se pensava. Quer dizer, então, que podemos estar errados sobre o formato da Terra? Não, porque já temos evidência suficiente para considerar esse dado como um fato. Olha aí. Olha a linguagem do texto aí, praticamente está conversando contigo sobre o assunto, não é? A forma da Terra. É possível que você já tenha visto imagens e lido a respeito do planeta Terra na internet. Essa é uma fonte importante de conhecimento e pesquisa, mas nem tudo que circula na internet é verdade. Por isso é preciso tomar cuidado com certas informações, principalmente quando elas não vêm de fontes confiáveis. Como já dissemos no capítulo anterior, sempre que possível, busque informações em sites de universidades ou outros centros de pesquisas, por exemplo. Também devemos desconfiar quando as informações entram em choque com algo aceito por todos ou quase todos os especialistas no assunto. É possível encontrar páginas e grupos de discussão na internet que defendem, por exemplo, que a Terra é plana e não esférica. Essa ideia, porém, vai totalmente contra o conhecimento construído pelos cientistas até hoje. Olha só, né? Já começa a discussão do formato da Terra.
mais evidências de que a Terra é uma esfera. Além das imagens captadas por sondas e satélites artificiais, há muitas outras evidências de formato da Terra. Os registros históricos mais antigos que falam sobre a Terra ser redonda são de cerca de 600 anos antes de Cristo e foram escritos pelos gregos Pitágoras, Platão. Eles já acreditavam que o planeta era esférico. Aristóteles, por exemplo, argumentava que viajantes que seguiam para o sul viam estrelas diferentes aparecer sobre o horizonte e que isso só podia acontecer se eles estivessem sobre uma esfera curva. Ele também via que a sombra da Terra na Lua, durante o eclipse lunar, tinha borda circular e apontava isso como evidência da esfericidade da Terra. Você já observou um eclipse da Lua? Esse fenômeno ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Esta, então, passa pela sombra da Terra. E aí ele pede para a gente ver as figuras 5.2 e 5.3. Trouxe aqui para vocês, olha aí. A imagem e a legenda, né? Sucessão de fotos que mostram o eclipse lunar. Observe que a borda da sombra que a Terra projeta na Lua tem sempre o formato arredondado, já que a forma da Terra se aproxima muito de uma esfera, não é? Olha aí mais uma imagem. O eclipse total ocorre quando a sombra da Terra encobre totalmente a Lua. Elementos representados em tamanhos não proporcionais entre si. As distâncias não são reais e as cores aí são fantasia, né? Então já traz até uma informaçãozinha pra gente, não é bem dessa cor e desse tamanho, tá bom? Conseguiram observar até aqui, pessoal? Como é que é aí o texto didático? E aí eu já quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Professora, é aula de português ou é aula de ciências? É aula de português, tá? Nós estamos estudando o texto didático, mas estamos estudando hoje o texto didático de um livro didático de ciências, não é isso? Então, para vocês perceberem, né, que está tudo interligado aí, tudo ligadinho, tá bom? Então, o texto didático não é só da disciplina de português, não é só da disciplina de ciências, história, geografia e tantos outros, tá bom? Eu queria falar mais com vocês sobre o texto, mas acredito que vocês compreenderam direitinho, tá bom? O texto aí fala sobre a estrutura, o formato da Terra, e a gente já viu aí que é um formato esférico e não plano como algumas pessoas acreditam, né? E aí vamos para a nossa atividade, certinho? Para trabalhar um pouco mais o texto e nossa habilidade. Primeira questão diz o seguinte: no texto didático, a linguagem utilizada deve ser acessível ao leitor. Falei isso para vocês, não foi? De acordo com o conhecimento que o leitor já tem, tá? Não faz sentido eu tentar ensinar algo a um leitor utilizando uma linguagem que ele não conheça, que ele não tenha habilidade, né? Ele não vai entender. Então, com base nisso, com base na leitura que a gente acabou de fazer do texto, é correto afirmar que a linguagem empregada no texto corresponde ao nível de compreensão do interlocutor do texto? E aí? A linguagem desse texto aí, a gente lê um texto didático de um livro didático de ciências do 6º ano. Vocês acham que aquela linguagem ali está adequada à compreensão de um aluno do 6º ano? Letra B. A linguagem empregada no texto não leva em consideração o conhecimento prévio do aluno? E aí, pessoal? Letra C. A linguagem empregada no texto não se preocupa com as normas da gramática normativa? Ou letra D, a linguagem empregada no texto é informal? E aí? Vamos fazer o caminho inverso, né? Na letra D diz que a linguagem empregada no texto é informal. É informal? Não é informal, tá, gente? A linguagem empregada nos textos didáticos, ela é formal. E já pegando um gancho na letra C, ela se preocupa, sim, com as regras da gramática normativa, tá? Ela vai utilizar ali uma linguagem bem mais maleável, né? Só que ela vai se preocupar com as regras da gramática normativa. Vai estar tudo escrito lá de acordo com as regras da gramática, tá? E não informal, não se usa ali gírias, não se usa abreviações de palavras, tá bom? Tem-se um cuidado porque é um texto, de certa forma, científico, tá bom? E a letra C, a linguagem empregada no texto não leva em consideração o conhecimento prévio do aluno? Já até falei para vocês lá no início, né? A linguagem é acessível ao aluno, tá? Então, ela vai levar em consideração, sim, os conhecimentos prévios do aluno. Lembra que eu dei o exemplo
um livro didático do 6º ano, a linguagem vai corresponder ao nível de conhecimento dos alunos do 6º ano. Um livro didático do 7º ano, a linguagem tem que corresponder ao nível dos alunos do 7º ano. E assim por diante, tá bom? Então, é correto afirmar apenas a letra A. A linguagem empregada no texto corresponde ao nível de compreensão do interlocutor do texto, tá bom? Então, é de acordo com os conhecimentos prévios do aluno, de acordo com o que ele já conhece, tá bom? Com o conhecimento que ele já tem, ok? Vocês lembram lá? Parece mais que tem alguém, um cientista, conversando com a gente, né? Há uma aproximação muito grande ali, perguntando se a gente, por exemplo, já viu um eclipse lunar. Olha aí, parece que ele está conversando, né? Dialogando com o leitor. Isso é justamente para nos atrair a nossa atenção, para que a gente consiga entender mais ainda, ok? Letra B. Que outro recurso foi utilizado no texto didático? Olha aí, a nossa habilidade também já entrando, né? A composição, a produção do texto didático. Que outro recurso foi utilizado no texto didático para facilitar a compreensão do leitor sobre o assunto abordado? Além do texto verbal, o texto escrito, lá, as palavras escritas na folha de papel, o que mais a pessoa que produziu esse texto trouxe para ajudar na compreensão do texto? E qual é a importância disso? E aí eu tenho certeza que vocês já disseram aí que foi uma coisa que a gente analisou, não é? As imagens, elas auxiliam o leitor a compreender o que é o eclipse lunar, por exemplo. Aquela primeira imagem lá auxilia o leitor a compreender como é o formato ali da Terra, tá bom? Então as imagens, elas auxiliam, é um recurso que foi utilizado para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Certinho, pessoal? Galerinha, por hoje a gente fica por aqui, na próxima aula a gente continua, tá? Tchau, tchau!